Irmãos, olha que interessante isso aqui. Eu estou meditando em 1 Reis 19:19. Deus me deu uma revelação tão forte nessa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Presta atenção em nome de Jesus. 1 Reis 19:19 diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou um manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixe-me primeiro beijar meu pai e minha mãe e eu seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, porque você sabe o que eu fiz a você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de boi e o sacrificou. E os equipamentos dos bois cozinhou e a carne deu ao povo. Eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Irmão, presta sua atenção nessa palavra. A Bíblia diz que quando Elias desce do Monte Horebe, a palavra do Senhor diz 1 Reis 19:19, após a descida de Elias no Monte Horebe, Elias vai encontrar Eliseu. Eliseu está lavrando com 12 juntas de boi. Então percebe, quando Elias se deparou com Eliseu, Eliseu estava trabalhando, estava lavrando, estava cuidando do solo rural. Então percebe que Eliseu não estava parado. Eliseu não estava parado. O que Eliseu estava fazendo quando Elias encontrou ele? Eliseu estava fazendo o quê? Cuidando do solo rural. Ele estava lavrando. Então percebe. Aí a Bíblia diz que Elias vai passar um manto sobre Eliseu. O manto significa autoridade, significa o chamado que Eliseu tinha. Só que percebe, quando Elias chamou Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê? Lavrando. Então percebe, Eliseu não estava parado quando o profeta Elias chamou ele. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus também estava recolhendo imposto. Quando Deus chamou Moisés por meio da sarça em Êxodo 3, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. Quando o profeta Samuel chamou Davi, Davi também estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro também estava pescando. Então percebe que todos os homens que Deus chama, nenhum deles estava parado. Quando o anjo também chamou Gideão, Gideão também estava lavrando no lagar. Então percebe. Todos os homens que Deus chama, nenhum deles estava parado. Eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu estava lavrando. Quando Deus chamou Moisés em Êxodo 3, Moisés também estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. Quando o profeta Samuel chamou Davi, Davi também estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus estava recolhendo imposto. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro também estava pescando. Percebe que todos os homens que Deus chama, nenhum deles estava parado. Deus chamou para trabalhar, porque reino é para quem tem disposição. Aleluia! Se Deus te chamou é porque Ele viu disposição em você, irmão. Isso aqui é para quem tem disposição. Deus não chama preguiçoso. Deus chama quem tem disponibilidade na obra. Eita, Jeová. Se Deus te chamou é porque Ele viu disposição, rapaz. Eita, glória. Aleluia. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. É forte o negócio aqui. Aí escuta só. Então Eliseu estava fazendo o quê? Estava lavrando. Aí a Bíblia fala assim, Elias passou sobre o manto. Passou o manto sobre ele. Percebe que Eliseu estava trabalhando, Elias só passou o manto. Elias passou o manto. Quando Elias passou o manto, a Bíblia diz assim, então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Olha que interessante. O que Elias estava fazendo? O que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava lavrando. Só que quando Elias passou o manto sobre ele, a Bíblia diz, ele deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele entendeu que ele tinha chamada. E para poder assumir a chamada, tem que renunciar. Percebe? Só foi Elias passar o manto sobre Eliseu. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele entendeu, peraí, o profeta me chamou com autoridade, mas para mim poder assumir a autoridade, eu vou ter que renunciar, então vou ter que deixar os bois. Ele deixou os bois e correu atrás, porque ele entendeu que chamada tem que ter renunciar. Eita, tem que renunciar para poder ter chamado, irmão. Oh, glória! O próprio Jesus disse, quem não renunciar não pode ser meu discípulo. Jesus disse, quem quiser, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Percebe? O profeta Elias não forçou Eliseu a deixar. Eliseu entendeu que para poder assumir a capa vai ter que abrir mão. Eita, Jeová! Aleluia, que tremendo. Elias só passou com a capa sobre Eliseu. A Bíblia diz, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Percebe que ele entendeu, peraí, ele vai transferir a capa dele para mim. Para mim poder assumir a capa, para mim poder ter essa transferência profética sobre mim, eu vou ter que abrir mão dos bois. Então eu abro mão para poder ter chamada. Eu abri mão do meu... Eita, ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder assumir a chamada, irmão. Porque evangelho é renunciar. Percebe, irmão? Pelo amor de Deus, isso aqui é para quem tá ligado. Olha que tremendo, olha o que a Bíblia diz. Quando Elias passou o manto sobre Eliseu, Eliseu deixou os bois e correu atrás. Ele entendeu que para ele poder assumir a capa, para ele poder ter a autoridade que Elias tem, ele teve que abrir mão. Então por isso que ele deixou os bois. Por isso que ele deixou tudo e foi atrás do profeta. Porque ele entendeu que para poder ter chamada tem que abrir mão.
Ele deixou tudo e correu atrás. Jesus também, quando chamou Mateus, a Bíblia diz que Mateus deixou tudo e foi atrás de Jesus. Porque quem tem chamado abre mão. Eita glória! Quem tem chamado renuncia. Eita Jeová! Aleluia, Jesus! É muito forte, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz assim, presta atenção, no 20. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu, vai e volte, porque você sabe o que eu fiz a você. Olha que tremendo, quando Elias passou o manto sobre Eliseu, Eliseu vai falar assim, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Por que ele vai pedir para beijar o pai e a mãe? Porque agora ele entendeu. Peraí, se eu seguir o profeta, eu já não vou poder ir para onde eu quero. Então a última oportunidade que eu vou ter é de ir lá beijar meu pai e minha mãe e seguir o profeta. Eu já não vou mais para onde eu quero, eu vou para onde o profeta for. Porque quem tem chamada não vai para onde quer, vai para onde o profeta determina, vai para onde Deus determina. Quem tem chamada não faz o que quer, não vai para onde quer, vai para onde o céu determina. Eita glória, porque Jesus disse que aquele que é nascido da água do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Percebe, você não sabe para onde vai o vento nem de onde vem. Assim é o nascido do Espírito, não vai para onde quer, vai para onde o Espírito conduz. Assim somos nós, filho. A gente não vai para onde a gente quer, a gente vai para onde ele determina. Eita Jeová, que palavra, Jesus. Só que escuta só isso aqui. Percebe que Eliseu falou assim, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Por quê? Porque ele entendeu que agora ele não vai poder voltar para trás mais. Então ele vai ter a última oportunidade de poder abraçar o pai e a mãe e seguir o profeta. Então percebe, ele entendeu, agora eu não vou poder mais voltar para trás. Eu vou ter que seguir o profeta para onde ele for. Eu vou ter que seguir Elias para onde ele for, porque Elias vai ser meu mestre. Então ele entendeu que para ele poder seguir o profeta, ele vai ter que ir para onde o profeta for e não para onde ele deseja mais. Agora ele vai ter que seguir, ele está debaixo de uma ordem. Ele está debaixo de uma autoridade agora. Então por isso que ele vai pedir, deixa só despedir meu pai e minha mãe, porque eu entendi que eu não vou poder mais voltar para trás, eu vou ter que te seguir por onde quer que você for. Jesus disse, certa vez alguém disse para Jesus, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus olhou e falou assim, filho, as aves têm toca, as aves têm ninho, as raposas têm toca, mas o filho do homem não tem onde na cabeça. Jesus está dizendo, você tem os passarinhos têm destino, até a raposa tem destino, mas eu não tenho. Ou seja, eu não tenho lugar para ir. Percebe? Então ele entendeu isso aqui. Ele entendeu que ele não vai mais para onde ele quer, ele vai para onde o profeta for. Escuta isso aqui. Percebe, irmão? Porque servir a Deus, irmão, não é você fazer o que você quer, não é você usar o que você quer, fazer o que você quer, ir para onde você quer, não é mais assim. Quem serve a Deus, filho, vai para onde o Espírito conduz. Então percebe isso aqui, percebe? Olha o que ele diz para Elias. Elias, deixa eu só beijar meu pai e minha mãe, porque ele entendeu. Agora eu vou ter que seguir o profeta por onde ele for. Já não vou poder ir para onde eu quero, mas sim para onde o profeta for. Onde o profeta for, eu vou atrás. Tá entendendo? Elias era mestre de Eliseu. Eliseu aprendia com Elias. Olha que tremendo isso. Aí escuta só isso aqui. Depois que ele falou, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, eu seguirei. Elias respondeu assim, vá e volte, porque você sabe o que eu fiz a você. Elias falou assim, tudo bem, você pode ir, mas você vai ter que voltar. Porque você entendeu o que eu fiz a você, você entendeu que você tem chamada. Você entendeu que eu te chamei para transferir a autoridade que eu tenho para você. Só que escuta só isso aqui. A Bíblia diz assim, Elias voltou para trás, pegou as juntas de boi e o sacrificou. Com equipamentos de boi, cozinhou a carne e deu ao povo. Eles comeram. Então Eliseu se levantou e seguiu Elias e o serviu. Peraí, olha que tremendo. Quando Elias volta para trás, a Bíblia diz que Elias ele vai cozinhar com a família. Vai fazer o último banquete com a família, vai ter a última comunhão com a família. Aí a Bíblia diz, depois ele se levantou, seguiu Elias e o serviu. Então percebe, Elias passou a capa sobre Eliseu, só que Eliseu simplesmente seguia ainda. Eliseu não tinha ainda autoridade. Quando foi que ele teve autoridade? Lá em 2 Reis 2, quando Elias é arrebatado, a palavra do Senhor afirma que o manto de Elias caiu no chão, então Eliseu pegou. Percebe, enquanto ele não tinha capa ainda em mão, ele simplesmente seguia. Ele só vai tomar capa lá em 2 Reis 9. 2 Reis 2:9. Você vai ver que lá só quando Elias é arrebatado que ele pega a capa de Elias. Porque a Bíblia diz que quando Elias foi arrebatado no rodamuinho, a Bíblia diz que o manto de Elias caiu no chão. Então Eliseu pegou. Então percebe, enquanto ele não tinha capa ainda, ele simplesmente servia. Ele só vai ter autoridade quando Elias é levado para cima e a capa cai. Ele vai poder pegar. Primeiro ele tinha que servir, primeiro ele tinha que aprender com Elias. Para só depois assumir a autoridade. Primeiro tem que aprender, primeiro é necessário submeter, primeiro é necessário obedecer. Jesus disse que o maior é aquele que serve. Por que que Elias, eita Jeová, por que que Eliseu
recebeu a porção dobrada de Elias, porque ele servia. Jesus diz que quem serve é maior. Você está entendendo? No reino do meu Pai, o que serve é maior. Olha que tremendo, percebe? Ele recebeu o dobro porque ele servia Elias. E quem serve é maior. Você está entendendo isso aqui? Por isso que ele recebeu a porção dobrada. Olha que tremendo, mas uma coisa que eu achei lindo. Olha que forte isso aqui. Percebe que a Bíblia diz que Eliseu, ele servia Elias. Então, ou seja, a capa foi passada sobre Eliseu. Mas ele ainda não tomou posse da capa. Ele servia, ele aprendia. Ele só vai tomar a capa quando Elias é levado e a capa cai. Aí então ele vai pegar a capa. Mas enquanto ele não pega a capa, o que ele fazia? Ele servia. Ele aprendia com Elias. Percebe? Primeiro tem que aprender. Primeiro tem que submeter. Olha que tremendo, ele estava no aprendizado, no processo, para só depois assumir a capa. Aprenda. Antes de assumir posição, primeiro aprenda. Antes de querer meter a mão na capa, primeiro aprenda. Antes de querer meter a mão na espada, primeiro aprenda. Antes de querer pregar, primeiro senta para ouvir. Antes de querer cantar, aprenda primeiro. Se prepara primeiro, para só depois tomar posição. Fica com essa palavra em nome de Jesus.